Olá, para quem não me conhece, eu sou a pastora Dina. O áudio de hoje é referente ao livro de Levítico de maneira simples. O que é? O livro de Levítico recebe esse nome devido à tribo de Levi, da qual vinham todos os sacerdotes de Israel. Esse livro é basicamente o manual de sacerdócio deles, no qual está registradas as regras e os rituais que os sacerdotes e o povo deveriam seguir. Alguns mestres da antiguidade dos sacerdotes. O livro de Levítico é um manual de comportamento religioso e ético, tanto para os sacerdotes como para o povo. Os protagonistas desse livro são Moisés e Arão, Nadab e Abiú, apresentando os levitas como sacerdotes. O que acontece nesse livro? Em termos de histórias, não há muitas. Aliás, praticamente não há ação no livro. Arão é ordenado grande sacerdote, o primeiro sacrifício é oferecido. Alguns sacerdotes caem em desobediência, sofrendo consequências lamentáveis, e a ação para por aí. O restante do livro é um monte de regras e regulamentos que instruem os israelitas sobre como eles podem ser santos. Por exemplo, há uma longa lista sobre os animais puros e os impuros, todos os alimentos que os judeus podiam e não podiam comer. Há regulamentos sobre tudo, de sacrifício de animais a doenças de pele, de justiça criminal à confecção de roupas, de saúde, segurança à santidade. De certa maneira, este é um dos livros menos acessíveis da Bíblia. Algumas vezes o texto parece incompreensível, estranho e até desagradável. Por exemplo, há uma ênfase na perfeição física, o que significa que ninguém que tivesse imperfeições poderia servir no tabernáculo. De acordo com o livro de Levítico, feridas, queimaduras, doenças de pele e até mesmo o período menstrual da mulher eram o suficiente para tornar uma pessoa impura e forçá-la a ficar fora do acampamento. O livro de Levítico refletia a cultura de seu tempo. Ele foi escrito para uma sociedade nômade da Era do Bronze, a qual acreditava que somente os perfeitos eram bons o bastante para Deus. Sacrifícios perfeitos, animais perfeitos, sacerdotes perfeitos. Mas também há neles instruções para a celebração de muitas festas judaicas. Há leis sociais e radicais para ajudar os pobres e necessitados. E há uma legislação sobre o ano da libertação, um conceito econômico e político revolucionário que era incomparável entre as culturas daquela época. Por que o livro de Levítico é importante? Embora os cristãos creiam que os rituais e sacrifícios foram todos cumpridos por Jesus, não sendo mais necessário sacrifício algum, isso não quer dizer que Levítico seja supérfluo. Esse livro contém princípios importantes sobre comportamentos. Ele explica, por exemplo, a importância do sábado. Além disso, algumas festas descritas em Levíticos ainda são celebradas por milhões de judeus hoje em dia. E o ano da libertação era uma representação importante de Jesus e de sua obra salvífica, podendo o conceito ser usado até hoje para confrontar injustiças sociais e financeiras no mundo. O livro de Levítico também tem suas curiosidades e precisamos esclarecer. Hoje sabemos que as restrições de alimentos e contatos com animais mortos têm uma justificativa biológica e sanitária. Para Deus preservar o povo vivo e saudável, restringiu hábitos que apresentavam riscos ao povo. Mas Deus não explica tudo detalhadamente. A justificativa que ele dá apela ao seu caráter. Da mesma forma, não precisamos entender totalmente as justificativas de Deus para obedecer-lhes, não é mesmo? Sua santidade é motivo suficiente. Vimos que na lei de Moisés,
Havia regras complicadas e estritas a respeito das impurezas produzidas por doenças de pele e fluidos corporais do homem e da mulher. As pessoas que estavam nestas situações eram consideradas impuras durante um tempo, em muitos casos durante uma semana, e tinham que se apresentar perante o sacerdote para serem purificadas. O rito de purificação incluía alguns sacrifícios. Estas leis existiam, em partes, por razões higiênicas e talvez simbolizasse também a impureza mais fundamental do homem, que é o pecado. Felizmente, com a vinda de Jesus, a purificação se tornou mais fácil. Em uma ocasião, Jesus curou 10 leprosos samaritanos. Está lá em Lucas 17, do 11 ao 19. Notamos que ele nunca desamparou as pessoas que normalmente eram desprezadas na sociedade, como os leprosos. Ele também nos ensinou que as piores impurezas do ser humano não são as que estão na superfície, como a lepra, mas sim as que estão em nosso coração cheio de pecado. Como ele diz, o que sai da boca vem do coração. É isso que faz com que a pessoa fique impura, porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. São essas coisas que fazem com que alguém fique puro. Mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém puro. Deus abençoe a sua vida.